Bom, eu sou a professora Letícia Ferrari Crócomo, do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, Campus Montes Claros, coordenadora do projeto intitulado Utilização da torta de macaúba como aditivo para silagem de capim-elefante e na alimentação de borregos suplementados ou não com fungo celulolítico do trato digestório de ovinos. Esse projeto foi financiado pelo Acordo de Cooperação Técnica número 54/2021 CAPES-FAPEMI. Bom, como uma breve introdução, a indústria vem buscando ingredientes alternativos na alimentação animal como opção econômica em virtude da constante oscilação no preço dos insumos como milho e soja. Neste contexto, os coprodutos, como a torta de macaúba, que corresponde a um coproduto da extração do óleo de coco para a fabricação de biodiesel, consiste numa alternativa viável para a alimentação animal em virtude dos seus altos teores de fibra e lipídio. Esses altos teores de fibra e lipídio podem dificultar o aproveitamento pelos animais dos nutrientes presentes na torta de macaúba. Neste contexto, a associação da torta de macaúba com determinados isolados fúngicos com potencial celulolítico pode contribuir para a degradação da fibra e assim possibilitando um melhor aproveitamento dos nutrientes pelo animal com um consequente incremento do desempenho produtivo desses animais. Neste slide, vocês podem observar diferentes tipos de fungos com potencial celulolítico. Adicionalmente, sabe-se que o elevado teor de matéria seca da torta de macaúba configura um potencial para o seu uso como aditivo sequestrante de umidade em silagens, melhorando assim a fermentação das silagens. Além disso, no que diz respeito aos fungos celulolíticos que nós dissemos anteriormente, eles também trazem benefícios na conservação da silagem de capim-elefante, justamente em virtude da sua capacidade de hidrolisar essa biomassa lignocelulósica em processo de anaerobiose. Nesse contexto, considerando essa introdução, o objetivo desse projeto foi avaliar o efeito da adição de torta de macaúba suplementado com isolados fúngicos do trato digestório de ovinos na ensilagem de capim-elefante e no desempenho de borregos. Como objetivos específicos, foi analisada a cinética fermentativa dos fungos Paecilomyces, Trichoderma durante o processo de fermentação da torta de macaúba, foi avaliada ainda a digestibilidade in vitro da matéria seca e fibra em detergente neutro da torta de macaúba inoculadas com os fungos selecionados, foi avaliada a inclusão da torta de macaúba e dos fungos na fermentação e composição química da silagem de capim-elefante e, por último, foi avaliado o desempenho em termos de ganho de peso e conversão alimentar de cordeiros alimentados com dieta contendo torta de macaúba inoculada ou não com os fungos celulolíticos. Com relação aos material e métodos, eu não vou entrar em detalhes para não prolongar muito o vídeo. Basicamente, o projeto consistiu em etapas. As etapas experimentais foram a etapa 1, onde foram avaliados quais fungos apresentavam as melhores taxas de degradabilidade in vitro da torta de macaúba. A etapa 2, onde foram avaliadas as silagens com e sem torta de macaúba, associada a 4 tipos de inoculação de fungos com potencial celulolítico, que foi o Trichoderma e o Paecilomyces e a mistura de ambos. E na etapa 3, foram avaliados 18 cordeiros machos Santo Inês Dorper, distribuídos em 3 tratamentos. Dieta sem macaúba, a dieta com adição de 30% de torta de macaúba e a dieta com adição de 30% de torta de macaúba com o probiótico fúngico, ou seja, contendo a adição do isolado fúngico com potencial celulolítico. Como resultado de discussão, o que foi observado a partir desses objetivos? Com relação ao resultado da etapa 1, os fungos Aspergillus, Trichoderma e Paecilomyces apresentaram degradabilidade de 6,5%, 5,58% e 4,8% respectivamente. Contudo, o grupo que foi inoculado com Trichoderma e o Paecilomyces associados apresentou um aumento na digestibilidade in vitro da matéria seca e da fibra em detergente neutro de respectivamente 19,75% e 38,51%. Então, esse mix de Trichoderma e Paecilomyces foi considerado que apresentou um melhor resultado para ser utilizado nas próximas etapas. Então, a mistura desses micro-organismos indica um potencial como aditivo microbiano na suplementação de ruminantes alimentados com coprodutos com elevados teores de fibra.
Com relação ao resultado de discussão da etapa 2, observou-se que a inclusão de torta de macaúba reduziu o pH em todas as silagens, mas apenas o grupo no qual foi adicionado esse mix de fungo, que foi o tricoderma e o Paecilomyces, proporcionou um pH menor nas silagens sem torta de macaúba. O tempo para a quebra da estabilidade foi menor nas silagens com torta de macaúba. A recuperação da matéria seca foi maior nas silagens com torta de macaúba também, 87%. Os conteúdos de matéria seca, fibra em detergente neutro, extrato etéreo das silagens com torta de macaúba foram de 23%, 583,1 gramas por quilo, 120,5 gramas por quilo, enquanto que sem torta de macaúba foram de 17,5%, 721,6 gramas por quilo e 16,6 gramas por quilo, respectivamente. O conteúdo de fibra insolúvel em detergente ácido foi menor em todas as inoculações de torta de macaúba, mas na ausência da torta de macaúba, as silagens com o mix, tanto com o tricoderma isolado quanto com o mix de tricoderma mais Paecilomyces, apresentaram um FDA menor. Então, como conclusão dessa etapa 2, o uso de torta de macaúba reduz, portanto, o pH, melhora a composição química e aumenta a recuperação da matéria seca em silagens de capim-elefante, enquanto que a inoculação com os fungos com potencial celulolítico, só o tricoderma ou a mistura de tricoderma com o Paecilomyces reduz o FDA das silagens sem torta de macaúba. Como resultado e discussão da etapa 3, não houve efeito sobre o consumo dos animais e ganho de peso diário. Então, com ou sem adição de torta de macaúba, com ou sem associação dos fungos celulolíticos, não houve efeito sobre o consumo. A conversão alimentar foi menor para o controle, ou seja, quando os animais não estavam recebendo nem a torta de macaúba, nem os fungos, em comparação aos tratamentos onde foi oferecida a torta de macaúba associada ao fungo. Então, como conclusão da etapa 3, a torta de macaúba demonstrou ser um alimento alternativo viável, pois não alterou o consumo e o ganho de peso dos animais. Entretanto, devido ao aumento na conversão alimentar, é necessário uma avaliação econômica para realmente avaliar se o uso do coproduto vai se constituir como uma alternativa viável. Já a inclusão do probiótico, ou seja, dos fungos celulolíticos na dieta, não influenciou no desempenho. Como conclusão, os resultados alcançados demonstram grande potencial do uso da torta de macaúba associado aos fungos celulolíticos na cadeia de produção animal, despertando grande interesse tanto do segmento industrial quanto da comunidade local que trabalha diretamente com a macaúba. Contudo, mais estudos são necessários para aprofundar o conhecimento obtido até o momento. A gente gostaria de agradecer a UFMG, o curso de mestrado em produção animal e, em especial, a CAPES e a FAPEMIG por possibilitar o desenvolvimento desse projeto. Então, a FAPEMIG financiou o projeto com verba de custeio, enquanto que a CAPES possibilitou 2 bolsas de mestrado que possibilitaram, então, a capacitação de 2 discentes e a conclusão do mestrado, a apresentação da dissertação de 2 discentes. Então, o nosso muito obrigado por esse apoio no desenvolvimento dessa pesquisa.